Muito bem, então vamos lá para agora a aula de catequese sobre a oração mental e as práticas de piedade diárias. E essa é a última aula da segunda parte do catecismo, então essa segunda parte foi bem rápida mesmo. Então nós já fizemos a primeira parte e hoje é a última aula da segunda parte que trata sobre a oração. A primeira parte foi sobre o credo, a segunda parte sobre a oração, a terceira será sobre os mandamentos e a quarta parte sobre os sacramentos, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre a oração mental. A gente já viu na aula anterior brevemente o que é a oração vocal. A gente falou sobre o Pai Nosso, sobre a Ave Maria. Também falamos bem rapidamente sobre o Rosário. E agora nós vamos falar sobre a oração mental. E a principal coisa que nós temos que saber são os 3 fins da oração, né? Para que a gente reza? A gente reza por causa desses 3 fins que eu vou falar para vocês. O primeiro fim da oração é a nossa união com Deus. A gente reza para nos unir com Deus. O segundo fim da oração é pedir aquelas graças necessárias para a nossa salvação, como para a salvação dos nossos irmãos. E o terceiro fim da oração é conformar a nossa vontade com Deus. Ou seja, a gente reza não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós façamos a vontade de Deus. É nós que temos que mudar a nossa vontade e não é Deus que tem que mudar a vontade dele de acordo com a nossa. Então a gente reza para isso. E como que se faz a oração mental? Então, muitos santos, eles falaram sobre esse assunto. Eu vou usar principalmente o método que Santo Afonso Maria de Ligório nos ensinou, que é um método bem simples, que consiste em dividir a oração mental em 3 etapas: a preparação, a meditação e a conclusão. Então você vai começar da seguinte maneira. Primeiro ponto, você vai procurar por um lugar recolhido, em silêncio, algum lugar que você saiba que as pessoas não vão te interromper. Às vezes será necessário você sair de casa para fazer isso. O ideal seria fazer isso diante do Santíssimo, se você tiver a possibilidade de fazer isso. Então você vai em primeiro lugar procurar um lugar recolhido. Depois, a posição ideal para se fazer a oração é de joelhos, mas pode ser que ficando de joelhos isso acabe doendo muito e você acabe se distraindo da oração. Então, a mortificação, nesse caso, às vezes pode atrapalhar um pouco você se concentrar. Se você conseguir colocar uma almofada e ficar ali de joelhos durante um bom tempo, ótimo. Mas se começar a incomodar demais a ponto de que você começa a se distrair na oração por causa daquilo, então faça a oração sentado, tá? Não vai fazer deitado, porque em primeiro lugar que é um desrespeito com Deus, e segundo que você vai acabar dormindo. Então, primeiro ponto isso, Você vai procurar um lugar recolhido e você vai se colocar de joelhos ali, se possível. Se não for possível, vai ficar sentado. E aí você vai fazer algumas orações vocais iniciais para preparar para a sua meditação. Então você pode fazer um ato de fé ali, dizendo: Senhor, eu creio que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este templo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí você pode rezar um Pai Nosso e umas 3 Ave Marias, e isso vai te preparar para a segunda etapa, que é propriamente a oração mental, que é quando vai começar a meditação. Então, muito bem, você se colocou num lugar recolhido, se pôs de joelhos, fez essas orações vocais para preparar o início da sua oração mental. E aí, o que você vai fazer? Você vai levar, sempre que você for fazer oração mental, você vai levar um livro espiritual junto com você. Os santos fazem isso, a Santa Teresa de Ávila fazia isso. Então, você vai levar um livro piedoso. Obviamente, escolha um livro escrito por um santo, Não vai pegar esses livros modernos aí que... Pega um livro escrito por santos. Eu coloquei aqui nas folhas que eu coloco para vocês, para cada aula, eu coloquei algumas sugestões de livros que vocês podem usar nessa oração mental. Eu vou ler alguns aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, o livro Meditações para Todos os Dias do Ano, de Santo Afonso Maria de Ligório, é um bom livro. A Paixão de Nosso Senhor, de Santo Afonso Maria de Ligório, também é um bom livro.
A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, O Combate Espiritual, de Lourenço Scupoli, Tratado da Castidade, de Santo Afonso, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso, A Oração, de Santo Afonso, dentre várias outras obras escritas, escolha sempre de santos, né? Ou pelo menos, né, daqueles padres, daqueles bispos que você sabe que a doutrina é confiável. Tá? Não vai pegar esses livros que estão na moda aí, vendendo hoje em dia para fazer sua oração. Então você vai levar um livro desse, e aí o que você vai fazer? Você vai começar lendo esse livro, e aí você vai ler um pouquinho, às vezes uma frase, às vezes um pouco mais, e você vai ver ali o que você pode meditar sobre aquilo diante de Deus. Então você vai ler ali um parágrafo, uma página, e vai se pôr diante de Deus e falar: Senhor, o que eu posso fazer aqui para vos agradar em relação a isso? E você vai desenvolvendo, né, a sua conversa com Deus com base nisso. Chegou no momento que, de novo, voltei para a secura, não sei mais o que falar com Deus. Você lê mais um pouco, aí vai voltar a ter outro ponto para continuar esse diálogo com Deus. E você vai fazendo isso. Quando, né, vê ali sempre um modo de unir mais você a Deus, né, de se conformar a sua vontade com a dele e pedir as graças para conseguir fazer isso. Então é isso que você vai fazer durante a oração. Eu recomendo que você coloque um despertador ali para que você tenha um tempo sempre fixo. Por quê? Porque você não pode ir conforme o seu sentimento. Hoje eu tô desanimado, então vou rezar só 10 minutinhos. Não, coloca uma meta e fica aquele tempo. Não, vou rezar todo dia, fazer meia hora de oração mental. Então você coloca um despertador e deixa ali. E você vai indo até ele tocar. Então você tem que fazer isso mesmo nos dias que você está desanimado. Na verdade, esses dias são os dias que a sua oração mais tem valor. Por quê? Porque você está fazendo um grande sacrifício. Então você tem que ter essa meta de rezar sempre. E mesmo nos dias que você está desanimado, você saiba, esses dias são os dias que você mais vai ter mérito na sua oração. Então mesmo que você fique lá tô com dor de cabeça, não consigo pensar em nada, fica lá, oferece esse sacrifício ao nosso Senhor, que isso vai ser muito agradável a Ele, tá bom? E aí vai para a terceira parte da oração, que é a conclusão. Na conclusão, você vai sempre fazer algum propósito prático diante daquilo que você meditou. Não faça propósitos aéreos, né? Como, vou ser uma pessoa melhor. Coloca pontos práticos, né? Eu vou sempre obedecer a minha mãe, por exemplo, sempre que ela me pedir. Eu não vou resmungar, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou olhar para determinadas coisas, eu não vou ficar no celular. Então coloque pontos práticos como resolução para aquilo. Tá? E você vai terminar agradecendo a Deus. Você pode rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, e sempre lembre de pedir a Deus, tanto pelos pecadores como pelas almas do purgatório. Então isso que é a oração mental, e é isso que você tem que fazer todos os dias. Tá? Então adquira esses livros que eu falei, tem esses livros que são livros que você vai ter a vida inteira, porque é muito difícil fazer oração mental sem livros do lado. Tem santos que falam que isso é, de certo modo, até tentar Deus, né? Porque você acha que vai conseguir, né, com os seus próprios esforços, né, ter um diálogo com Deus, quando você pode ter o auxílio de um livro que pode te ajudar muito bem com isso. Então tem esses livros bons do lado, para quando chegar aquele momento de secura, você vai lá, lê e continua as suas meditações. Tá bom? Outro ponto que eu queria falar é sobre a leitura espiritual, ou seja, então além de você todo dia fazer a sua oração mental, você tem que ter um horário no dia para fazer a sua leitura espiritual. E a leitura espiritual consiste simplesmente em você ter livros de doutrina em casa e você lê eles todo dia. Você marca um horário e põe o número de páginas, todo dia eu vou ler 10 páginas desse livro, ou tantos minutos desse livro. E esses livros têm que ser livros, em primeiro lugar, confiáveis. Então, escolha sempre livros escritos por santos da igreja e vá aprofundando sempre na doutrina, porque a gente tem esse dever de aprofundar e conhecer a nossa fé.
Tanto que existe um pecado que chama até ignorância culposa, ou seja, quando a pessoa tem culpa da ignorância dela, ou seja, ela tinha a oportunidade de estudar sobre a fé dela, ela tinha esse dever e ela não quis por preguiça. Ou seja, você tem o dever de todo dia buscar estudar e conhecer a sua fé. Então, por isso que você tem que também ter um horário no dia para fazer as suas leituras espirituais, tá bom? Então aqui eu coloquei um resuminho também, né, que o Catecismo de São Pio X vai nos recomendar de práticas diárias para a gente fazer todos os dias. Então ele vai falar, né, que logo que a gente acorda, a gente já deve nos colocar na presença de Deus, oferecer aquele dia a Deus. Depois, é recomendável que você faça a sua oração mental do dia logo de manhã. Então, antes do trabalho, antes dos estudos, você vai fazer a sua oração mental. Então, eu não faço nada de oração mental. Começa com 20 minutos, para quem nunca fez. É um bom tempo para quem está começando. Mas aí você vai ver que vai ter que aumentar isso. O ideal às vezes seria 1 hora todo dia. E você vai fazer isso todo dia. O importante é você ter essa constância de fazer todo dia. Por quê? Porque as graças que você recebe ali na oração é para aquele dia, não é para o dia seguinte. Então, se você não reza no outro dia, você não vai ter as graças necessárias para cumprir os mandamentos naquele dia, né? Para fazer a vontade de Deus. Então tem esse ponto, né, de você acordar, se pôr na presença de Deus, buscar fazer a sua oração mental ali logo de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, faculdade. Depois o Catecismo recomenda para aqueles que têm possibilidade de assistir diariamente a Santa Missa, de fazer uma visita ao Santíssimo que está nas igrejas. Então você vai lá e faça uma visita breve, mas procure fazer todo dia essa visita. E rezar o terço todo dia, né? Isso daí é indispensável para o católico, rezar o terço todo dia, ainda mais depois do que Nossa Senhora nos pediu em Fátima. E aí o Catecismo vai falar que nós devemos rezar antes do trabalho, oferecer aquele trabalho a Deus. Todo o nosso trabalho, todo o nosso estudo deve ser oferecido a Deus. Nós devemos rezar antes e depois das refeições. Então, mesmo em público, pare ali, faça o sinal da cruz e agradeça a Deus por isso. O Catecismo vai falar também que sempre diante das tentações, nós também devemos estar pedindo a Deus. Então, mesmo que você já tenha feito a oração mental de manhã, quando você estiver diante de uma tentação, reze de novo, né? Começa rezando uma Ave Maria bem devagar, e aí terminou a Ave Maria, continua outra até passar a tentação. O Catecismo vai falar também que nós devemos diariamente ter a prática da mortificação, ou seja, nós devemos negar a nossa vontade, mesmo naquilo que é lícito, por amor a Deus. Então, eu não gosto de abobrinha, eu vou colocar a abobrinha aqui e comer e oferecer esse pequeno sacrifício para Deus. Eu estou passando calor em tal lugar, eu não vou ligar o ar-condicionado, vou passar um pouco de calor e oferecer isso a Deus. Eu queria ver tal filme, não sei o que, e se eu oferecer isso a Deus e for ler um livro? Então, tem muitas mortificações que nós podemos fazer no dia para oferecer isso pela conversão dos pecadores. E o Catecismo nos recomenda fazer isso. Ele também nos recomenda a fazer muitas jaculatórias durante o dia. As jaculatórias são pequenas orações, né? Muitas vezes uma pequena frase, né? Como Jesus e Maria, protegei-me, eu vos amo. E isso vai ajudar a nós nos mantermos na presença de Deus ao longo do dia. E o Catecismo também vai falar para que no final do dia nós façamos o exame de consciência. Então, chegou no fim do dia, você vai se colocar novamente na presença de Deus e vai examinar como foi aquele dia aos olhos de Deus. Então, você vai ver aquilo que você pecou e pedir perdão a Deus. E você vai fazer um propósito prático para no dia seguinte não cometer o mesmo pecado. Então você tem que fazer esse exame de consciência todo dia. Às vezes fazer um propósito de uma mortificação específica. Senhor, eu vou começar a tomar banho sem usar o aquecedor por vós. Vou oferecer essa mortificação por você. Então tem milhares de coisas que a gente pode oferecer a Deus em mortificação, que são discretas, que quase ninguém vai perceber, mas que isso vai alegrar muito a Deus. E nós vamos agora começar a terceira parte, que é sobre os mandamentos, e você vai
ter que ter claro isso, que para você cumprir os mandamentos, você precisa ter uma sólida vida de oração, tá bom? Então, de modo geral, é isso. Como tarefa, né? Eu sempre passo uma tarefazinha no final das aulas, pelo menos aqui no papel que eu coloco para vocês, seria adquirir esses livros que eu sugeri para vocês poderem fazer oração mental, seria colocar em prática essas práticas de piedade diárias, e nesta aula vocês leriam as questões de 969 a 990 do Catecismo de São Pio X. Tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até a terceira parte.